bem, muito obrigado, Thaís. Você é do Santo Antônio do Sudoeste, é uma das 4 cidades que polarizaram aquela revolta dos camponeses. Interessante. É uma história pesada, é uma história, como eu disse, esses dias aí vai correr sangue na live, porque não foi brincadeira. Coincidentemente, no próximo domingo, será o 74º aniversário da revolta. Então, a revolta, tudo que nós vamos falar hoje aconteceu há exatos 64 anos. Tá? Não me dirijo apenas aos camaradas e às camaradas, mas também amigos e amigas, companheiros e companheiras que não estão no PCdoB, que estão aí na nossa frente democrática e progressista, nesse campo da nossa luta. Não é isso? Eu escrevi uma matéria longa, quase um ensaio, em 2010, para este livro aqui. Esse livro que me foi encomendado, Sonhos, Utopias e Armas, pela Secretaria de Estado da Cultura. Né? Isso foi em dezembro de 2010. Eu quero começar, então, a nossa história. Eu vou contar uma história, porque tem muito ingrediente de história nessa história, não é isso? Mas eu vou começar a contá-la com um episódio que abre, inclusive, esta matéria, chamada Fronteira em Armas, né? Do livro Sonhos, Utopias e Armas, que mostra como um grupo de jagunços das companhias de terras que oprimiam lá os camponeses, os poceiros, e que cercaram a casa de um poceiro, o João Saldanha, que, diante disso, fugiu para o mato com o filho de 8 anos. 8 jagunços estupraram a mulher dele e a decapitaram. Cortaram os seios e jogaram para o cachorro, que cheirou e saiu ganindo. Depois, saquearam a casa e incendiaram. Mataram o filho de 5 anos com um tiro na cabeça e outro, de apenas 2 anos, foi lançado para cima e aparado num facão. Lá no mato, onde estava escondido, João Saldanha assistiu tudo isso e enlouqueceu. Não é por menos, os amigos e minhas amigas, que o escritor paranaense Roberto Gomes, ao escrever um romance sobre essa história, o intitulou de Os Dias do Demônio. Foi isso que aconteceu naquele período entre maio e outubro de 1957, onde o sudoeste do Paraná estava completamente conflagrado. Poderosas companhias imobiliárias, companhias de terras, protegidas pelo então governador Moisés Lupião, armaram um sanguinário exército privado e instalaram lá no sudoeste um terror jamais visto contra os colonos. Em sua maioria, pequenos agricultores gaúchos e catarinenses que ali tinham chegado há pouco tempo. Jamais visto em toda a história do Paraná. Segundo o então senador Otto Meder, da UDN, entre março e outubro de 1957, ocorreram por conta disso 14 assassinatos, 2 desaparecimentos e 47 outros casos de espancamentos, sevícias, mutilações, estupros, assaltos, incêndios, entre outras tragédias, todas perpetradas pela jagunçada das companhias de terras. O vereador Pedrinho Ribeiro de Pato Branco, Pedrinho Barbeiro, preparava-se para o Rio de Janeiro, então capital da República, para defender os interesses dos colonos, e foi assassinado em casa. O colono, apelidado de alemão, marchava na frente de alguns outros, na direção dos escritórios das companhias. Eles iam em paz, ele enrolado na bandeira brasileira, mas não escapou das balas dos jagunços. Eram os dias do demônio, né? O povo reclamava providências das autoridades, enviava cartas e abaixo-assinados, mas as autoridades estavam todas ligadas às companhias. O delegado, o juiz, o promotor, não é isso? Os representantes outros do governo municipal e estadual. Então começou a guerra pela posse da terra. Na época, a imprensa falou em
movimento revolucionário popular, entre aspas. E isso teve o ápice no dia 10 de outubro de 1957. Mas vamos voltar um pouco na história. As terras do sudoeste do Paraná sempre foram palco de exacerbadas disputas, a começar pela chamada questão de Palmas, que foi um litígio territorial entre o Brasil e a Argentina, que envolvia uma área que hoje corresponde a praticamente todo o oeste e sudoeste paranaense. Dissensões a respeito da interpretação dos Tratados de Madrid, de 1750, e Santo Ildefonso, de 1777, que demarcavam as fronteiras entre o que era de Portugal e o que era da Espanha, estavam na origem dessa disputa na questão de Palmas. A polêmica arrastou-se de 1881 a 1895, até que o presidente Grover Stephen Cleveland, dos Estados Unidos, foi chamado para arbitrar a questão e deu ganho de causa ao Brasil. Por isso que uma das cidades do Sudoeste chama-se Clevelândia, que vem do presidente Cleveland. Né? Essa mesma área disputada pertencia ao Paraná. Tá? E ela se estendia até o Rio Grande do Sul, até o Rio Uruguai. Então, o Paraná fazia fronteira com o Rio Grande do Sul na época. Né? Mas era também um território reivindicado por Santa Catarina, a partir de 1901, o que demandou uma longa pendência entre os dois estados, que só foi resolvida em 15 anos depois, em 1916. E o Paraná perdeu para o estado de Santa Catarina 28 mil quilômetros quadrados do seu território original. Muito bem. Essas terras do sudoeste do Paraná e do oeste catarinense compuseram, na segunda metade do século XX, não é a segunda metade, não, é antes, a Guerra do Contestado. E aí sim, na segunda metade, o movimento separatista ou autonomista, como querem alguns, representado pela instalação no território federal do Iguaçu e, mais tarde, pelo movimento em favor da criação do Estado do Iguaçu. Então, vejam, sempre havia polêmicas ali sobre a posse da terra. Em novembro de 1950, a Clevelândia Industrial Territorial, a famigerada CITLA, recebeu da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, a CIPN, a titulação de quase 500 mil hectares, ou seja, de quase todo o sudoeste do Paraná. Mas o território era contestado porque nesta área chegaram a existir ao mesmo tempo nada menos que 5 proprietários que se empilhavam, né? A CITLA, a firma Pinho e Terras Limitada, o governo do Paraná, a União e os poceiros. Então, imagine a confusão que era. Né? A terra intitulada para a CITLA englobava uma faixa de fronteira com a Argentina, tá? Que era a Colônia Agrícola Nacional General Osório Acango, criada pelo governo federal em 1942, tá? Que envolvia diversas propriedades particulares e as posses de cerca de 3 mil agricultores que foram acolhidos pela Acango. Então, vejam, pode parecer meio confuso. A CITLA ganhou esse território todo, ele era contestado porque vários setores, várias empresas, vários poceiros diziam-se proprietários, né? E essa terra que a CITLA recebeu, ela englobava essa Acango, né? Então, mais um problema que tumultuava o processo é que a transação entre a CITLA e a CIPN, que deu à CITLA os quase 500 mil hectares, era irregular. A Constituição, por que era irregular? Porque a Constituição Federal proibia a venda de terras na faixa de fronteira sem autorização do Conselho de Segurança Nacional. E ali era a faixa de fronteira.
e exigia, para a concessão de terras públicas com mais de 10 mil hectares, autorização do Senado Federal. Um decreto, em 1946, exigia a concorrência pública para a venda de terras situadas no Paraná e Santa Catarina. A transação entre a Citla e a tal CIPN burlou todas essas disposições legais. Por isso, foi logo contestada. Tá? Os 500 mil hectares que a Citla recebeu foram contestados, essa transação. E iniciou-se, então, uma complicadíssima disputa judicial. Mas a Citla não esperou nenhuma definição dessa pendência judicial e já se instalou em 1951 na região, né? Porque havia um atrativo enorme no sudoeste do Paraná. Era uma região riquíssima. Era a maior reserva mundial de araucárias, com cerca de 6 milhões de pinheiros. Então, isso era uma riqueza que fez com que a Citla sequer esperasse já fosse entrando. Mas logo que ela se instalou em 51, o então governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto, impediu a Citla de iniciar a comercialização dessas terras, né, sem que houvesse uma decisão, aquela decisão judicial sobre quem realmente era proprietário das terras. Então, né, a Citla ficou só fazendo propaganda. Ela só veio a ficar livre para fazer o comércio das terras em 55, com a eleição do governador Moisés Lupião, que era ligado a ela, ou ela era ligada a ele, né? Então, o que a Citla começou a fazer? Propaganda dos seus direitos sobre a região ainda contestada judicialmente, mas ainda assim a Citla fazia propaganda dos direitos que ela achava que ela tinha. Tá? E promovia encontros, churrascadas, reuniões, faziam festa com farto foguetório, não é isso? De modo a ampliar a sua força política na região, a sua presença política na região, não é isso? A partir de 55, com o apoio, então, do governo Moisés Lupião, ela contratou um exército de jagunços e 2 subsidiárias, a Companhia Comercial e Agrícola do Paraná, ou simplesmente a Comercial, e a Companhia Imobiliária Apucarana, que iam somar-se a ela, a Citla, para tentar obrigar os poceiros a comprarem as terras. É isso? Muito bem. Essa era uma terra, veja, objeto do sonho de muita gente. Né? A ocupação intensiva do Sudoeste, ela deu-se a partir da década de 1940, em especial nos anos 50, do século passado. Né? Veja, a partir de 1938, o então presidente Getúlio Vargas criou um projeto intitulado Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo alargar a fronteira econômica, ocupar as fronteiras brasileiras, porque havia sempre o risco de rolo com a Argentina. Não é isso? E, para tanto, em 1942, ele criou a Cango, que eu falei agora há pouco, a Colônia Agrícola Nacional General Osório, que foi a principal responsável pela vinda dos colonos, que vinham da onde? Do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, as famílias tinham as suas terras, elas cresceram, na repartição entre seus membros, ficou pouca terra para cada um e ela iniciou uma marcha para o norte. Foi para Santa Catarina, onde repetiu-se o processo. As famílias cresceram, a terra era a mesma, a divisão entre os membros da família dava a eles, a cada um, pouca terra, então muitos deles foram para o Paraná. E aí foram andando, na sequência, para Mato Grosso, chegaram até o Acre, né? Rondônia, essa coisa toda. É a famosa saga gaúcha. Né? Muito bem. Mas a Cango trouxe cerca de 3 mil. Mas não podia dar para eles o título da terra que estava em disputa judicial. Né? Outros colonos que não eram vinculados a Cango, mas também vieram aos milhares acompanhando esse processo do Rio Grande, Santa Catarina e Sudeste do Paraná, que eu já lhe falei. E se assentavam com algum pedaço de terra que encontravam, erguiam seus ranchos
e punham-se a produzir. Não é isso? Em 57, quer dizer, 3 anos depois de se instalar definitivamente lá e começar a agir, a Citra começa a fazer as medições e uma ruidosa campanha pelas emissoras de rádio de Pato Branco e Francisco Beltrão, né, em que se apresentava como a legítima proprietária. Já era uma violência, porque a propriedade dessa terra estava sob júdice, não é isso? Muito bem. E ela pedia, então, que os colonos comparecessem aos escritórios para regularizar as suas situações. Isto é, que pagassem pela terra que já ocupavam, na condição de poceiros, né? Comprando as do seu, entre aspas, legítimo proprietário, ou seja, a Citra. Certo? Havia outro problema. É que eles ofereciam um preço miserável por essas terras, né? Cobrando dos poceiros até 6 vezes mais o valor real da colônia de 10 alqueires. Uma colônia tinha 10 alqueires. Se ela valia 100, eles cobravam, a Citra cobrava 600 para regularizar. E isso desestimulou os colonos a negociar, até porque eles queriam esperar a solução do problema judicial para ver, enfim, quem era efetivamente o dono para poder negociar. Não é isso? Muito bem. E aí, então, começa a jagunçagem. Tá? Porque uma grande parte dos colonos se negou a negociar. Então, as companhias convocaram os jagunços. De onde que vinham os jagunços? Principalmente do norte do Paraná, onde eles já haviam atuado na repressão de lutas camponesas, em Campo Mourão, a guerrilha em Porecatu, né? e outras lutas agrárias tinham existido no processo de colonização no norte do estado. Entre eles haviam bandidos, fugitivos da polícia, ex-presidiários. Vejam que era uma turma assim de elite, né? Então, e aí começaram a estabelecer um terror crescente para pressionar os colonos a pagarem pelas terras, naquelas condições que eu já lhe expliquei. Né? Famílias inteiras que estavam instaladas em terras eram botadas para fora de casa. Os jagunços queimavam ranchos e galpões, matavam animais, destruíam plantações, espancavam crianças e mulheres. Instauraram o terror para amedrontar os colonos e obrigá-los a comprar suas terras por um preço 6 vezes maior do que o que realmente existia, e uma terra cuja propriedade era disputada judicialmente. Mas quando haviam colonos que assinavam, temerosos, assinavam lá. E o que era fornecido a eles como comprovante da compra? Um pedaço de papel de embrulho, de carteiras de cigarro abertas, sem qualquer timbre ou carimbo, assinado apenas pelo jagunço, que ali grafava a sua alcunha. Estava lá assinado Lapa, Maringá, 44, chapéu de couro. Essa era a alcunha dos jagunços, entendeu? Né? E que chegavam a vender 2, 3 vezes a mesma terra. Né? Cada pedaço ficava vendendo para outro, recebia o dinheiro, entendeu? E o que rendia uma gorda porcentagem paga pelas companhias. Tá? Então, elas faziam isso apoiadas por quem? Pelas autoridades, pelas companhias e pelas autoridades. Era uma espoliação total. Né? Eles chegaram a se apossar do desentroncamento das estradas. Só circulava colono que houvesse assinado o contrato e as promissórias. Cobravam pedágio para quem transitasse pela região, né? E porcentagem sobre toda a produção local de madeira. Vejam que barbaridade, não é isso? Então, a situação era de terror. Né? Aqueles que eventualmente assinavam contrato de compra, né, que se decidiam a pagar, né,
não tinham como pagar, não tinham recursos como pagar. Então, muitos fugiam. Outros, alguns se asilavam na Argentina, vivendo em completa miséria na província de Misiones, que faz fronteira ali, não é isso? Outros ainda voltavam para o Rio Grande. Um colono trocou a posse que ele havia conquistado por uma sanfona e voltou para o Rio Grande do Sul. Era isso o que acontecia no sudoeste do Paraná, naquele período compreendido principalmente entre março e outubro de 1957. Não havia uma esperança de solução pacífica. Não, eles haviam feito abaixo-assinado, conversas, reuniões e nada. Tá? Esta solução pacífica institucional que eles buscavam terminou um dia quando um colono reagiu à ameaça dos colonos e foi amarrado, castrado, tendo a sua mulher e as duas filhas, de 9 e 11 anos, estupradas. A polícia nem abriu inquérito. Então foi a gota d'água e começou a guerra. O que fizeram os colonos? Os colonos eram de paz, não tinham experiência de guerra. Né? Tinham lá suas pingadinhas pica-pau para caçar passarinho. Então eles foram buscar um ex-poceiro chamado Pedro Santin, né, que estava refugiado na Sierra do Mico, província de Argentina de Misiones. Ele vivia no contrabando de carne. Né? Eles também conquistaram a adesão para a luta que se avizinhava, e que seria certamente armada, dos irmãos Belo, que eram pistoleiros famosos no Rio Grande do Sul, que agora eram agricultores no sudoeste do Paraná. E um tal de Robertinho, um valentão argentino, muito conhecido na fronteira, e que vivia refugiado numa das ilhas do Rio Iguaçu. Essa é a turma que podia ajudar e se dispôs a ajudar os coitados dos colonos. Né? O Santin era muito pragmático. Vendo a situação, ele não era de muita conversa. Numa das primeiras ações, ele reuniu 11 colonos e atacou os escritórios da Companhia Apucarana, em Lajeado Grande. Ele cercou os escritórios junto com os colonos e ateou fogo. A jagunçada que estava lá dentro e que ia escapando, se jogando pela janela e pelas portas para fugir do fogo, era tiroteada, morria a tiro. Então o caldo começou a engrossar no sudoeste do Paraná. Né? Na localidade de Esquina Gaúcha, 40 colonos entraram em conflito com agrimensores das companhias. Outros tentaram queimar o escritório da Cítula em Rio Claro, atual município de Pranchita. Né? No início de setembro, o gerente da Apucarana, em Lajeado Grande, foi morto numa emboscada. A guerra estava começando. Né? Ainda em setembro, Santin reuniu cerca de 2.000 colonos e tomou Capanema. Tomou a cidade. Expulsou as companhias e seus jagunços. As estradas foram bloqueadas e o campo de aviação interditado com tambores e toras de pinheiro. Operação militar. Não é isso? Era um ensaio da revolta geral, ou da revolta final. Não é isso? Depois eles entregaram a cidade, depois de expulsar as companhias dos jagunços, integraram a cidade às autoridades governamentais, que neste momento, atemorizadas diante de uma correlação de forças que não favorecia as companhias e seus jagunços, né, ajudou na expulsão das companhias e de sua jagunçada. Expulsos de Capanema, os jagunços foram transferidos para Santo Antônio, Pato Branco e Francisco Beltrão, onde intensificaram a violência, intimidando também os moradores urbanos. As cidades ali eram mortas, ninguém circulava pelas ruas a partir do anoitecer. Nos bares, e armados até os dentes, os jagunços esparramavam ameaças e contavam valentias. Diziam que era só matar 20 ou 30 colonos e tudo se resolvia. Isto criou um terror que fez com que os habitantes da cidade se aliassem aos colonos. Olha a frente ampla aí. Em função, para combater o inimigo comum,
os habitantes da cidade, trabalhadores, comerciantes, etc. e tal, se uniram aos colonos na luta contra as companhias e seus jagunços. Então, desta união, que foi fundamental no processo de luta, surge a iniciativa de tomar as principais cidades. Uma decisão tomada logo após a matança do João Saldanha, que eu comecei a nossa conversa, daquele poceiro que enlouqueceu ao ver a mulher estuprada e as crianças, seus filhos mortos, lá no seu rancho, que foi no comecinho de outubro. Então, quando houve isso, aí detonou o processo. O momento oportuno chegou, então, no dia 9 de outubro. Pela manhã, foram mais um ato de violência que potencializou a perspectiva de luta. Foram trazidas das águas do Verê 3 crianças surradas pelos jagunços com açoiteira. O delegado de Pato Branco disse que não podia fazer nada. O povo, então, foi chamado a agir. No dia seguinte, o sudoeste do Paraná estava inteiramente amotinado. Em Pato Branco, Francisco Beltrão e Santo Antônio foram constituídas, foi tomado o poder político e constituídas juntas governativas provisórias, que passaram a exercer o poder. Eram compostas, cada uma dessas juntas, por 26 pessoas e uma executiva de 6 membros. Vejam como a turma estava organizada. É isso? Em Pato Branco, a junta formou piquetes nas estradas, nas entradas e saídas da cidade e constituiu pelotões de 25 a 30 homens encarregados de guarnecer as instituições públicas, o Banco do Estado e a emissora de rádio, etc. Ou seja, para que não houvesse saques, não houvesse bandalheira. Era uma coisa, um movimento sério e organizado. As casas comerciais cederam armas para os rebelados. Também o armamento depositado no fórum foi requisitado. O comércio e a indústria cerraram suas portas e foi proibida rigorosamente a venda de bebida alcoólica. A junta expediu telegramas às autoridades estaduais e federais contando sobre a situação. Com a chegada da imprensa, a opinião pública nacional passou a ser copiosamente informada a esse respeito. As manchetes eram assim: Revolução Rural no Sudoeste do Paraná, Guerra dos Camponeses contra os Grileiros, Revolta Agrária, Guerrilha no Paraná, Levante dos Colonos e daí por diante. Um grande repórter que eu cheguei a conhecer, que era médico, mas era também um repórter, chamado Percival Charquette, foi lá cobrir, junto com um grande fotógrafo, né, chamado Oswaldo Jansen, que pela primeira vez fotografou o movimento. Não é isso? O ministro da Guerra, então, o general Lothe, Teixeira Lothe, ameaçou o Lupion, que era o governador, de intervenção federal no Estado. Então, o Lupion resolveu recuar. Enviou para a região um militar, Major Reinaldo Machado, encarregado de entender-se com os colonos e retirar as companhias e os seus jagunços da área. O major cumpriu à risca essa determinação e ainda prometeu instalar inquérito para apurar as responsabilidades das empresas imobiliárias, as companhias de terra. Assim, recebeu o comando das juntas governativas das cidades, que se dissolveram. O comando, a turma voltou para as suas posses. Isso em Pato Branco. Em Beltrão, 10 de outubro de 57, uma tarde de garoa, quando começaram a chegar na cidade, convocados pelo rádio, levas e levas de colonos, que vinham a bordo de caminhões, carroças, alguns a cavalo, outros a pé, armados com paus, foices, enxadas e espingardas de caça. Ao anoitecer daquele 10 de outubro de 57, debaixo de uma garoa fina, já eram mais de 5.000 homens,
vindos do Rio do Mato, Verê, Nova Concórdia, Jacaré, Seção Progresso, reunidos na Praça Central de Francisco Beltrão. O prefeito e o delegado fugiram. O juiz foi mantido em prisão domiciliar e sua mulher e filho conduzidos ao hospital, que se tornou uma espécie de campo de refugiados. O gerente da Citra escondeu-se numa chácara das cercanias. A cadeia foi ocupada e os seus 12 presos comuns foram soltos, avisados de que, após o movimento, deveriam voltar. E voltaram, companheiros. E voltaram. No escritório da Comercial, uma das companhias associadas à Citra, né, estavam aquartelados cerca de 40 jagunços. Então, vejam, 5.000 poceiros armados, do modo que já lhes disse, na praça, nervosos, revoltados, né? Queriam linchá-los, linchar os jagunços. O médico Walter Alberto Pequá, que liderava o movimento, grande figura política, era líder da junta governativa e negociou a rendição incondicional dos jagunços. Ele chamou uns cabras lá e mostrou pela janela. Deem uma olhadinha pela janela. Vejam o que tem de povo aqui na rua. Esse povo quer matar vocês a dentadas. Tem ódio de vocês. Hoje é o dia deles. O Dr. Walter Pequá, com quem tive uma grata amizade, era um sujeito assim, gaúcho firme. Então, e disse mais, vocês, jagunços, tiveram 2 anos. Agora começou o outro lado. Vocês não têm escolha. Os jagunços foram desarmados e, afinal, retirados da região. No dia seguinte, os colonos invadiram os escritórios, quebraram e queimaram tudo. Contratos e promissórias assinadas sob a pressão das armas foram rasgados e lançados na rua. A avenida principal de Francisco Beltrão ficou coberta por um tapete branco, que era essa papelada picada, que já não valia mais nada. Acuado, o governador Moisés Lupião mandou para Francisco Beltrão seu secretário de segurança, Alfredo Pinheiro Júnior. Chegou arrogante o secretário, naquela época chamado de chefe da polícia. No aeroporto, ele mandou o táxi aéreo que ele pegou para ir até lá, disse para o piloto, aguarda aí que em meia hora eu termino com essa bagunça. Mas a caminho do aeroporto, ele viu o pequeno táxi aéreo decolar e desaparecer na rota de Curitiba. Walter Pequá havia feito o quê? Mandado o piloto embora, sob ameaça de explodir o avião. Depois, já na sede da rádio, onde se desenrolaram as conversações, né, o secretário foi preso. Foi preso e obrigado a negociar. Não tinha esse papo de terminar a bagunça em meia hora. Né? O doutor Walter deu-lhe voz de prisão. E o delegado, então, nessa circunstância, aceitou a substituição do delegado, a exoneração do promotor, a transferência do juiz, a saída da polícia estadual da cidade, a não reabertura dos escritórios das companhias e a não punição de nenhum dos revoltosos. Pequá foi nomeado delegado e anunciou o teor das negociações ao povo da sacada da rádio. Todos ficaram satisfeitos. E, no momento, toda aquela furiosa rebelião que pôs o povo do sudoeste do Paraná em armas acabou. Aliviados, os poceiros voltaram para suas casas, para suas terras. Em Santo Antônio, os colonos marcharam sobre a cidade na noite do dia 12, 2 dias depois de Beltrão. Né? Quando, num momento em que os ânimos em Pato Branco e Beltrão já estavam serenados, porque os colonos haviam ganho a guerra. Santo Antônio ficou durante 3 dias em poder de uma junta governativa provisória.
Entendimentos entre a junta e o governo do Estado conduziram à retirada das companhias, a expulsão dos jagunços e a desmobilização dos agricultores. Tinham vencido a parada, voltaram para as terras. Não é isso? Muito bem. Então, encerra-se a guerra pela terra. Os colonos continuaram poceiros. Em 1960, continuaram poceiros, mas sem as ameaças das companhias e sua jagunçada. Em 1960, Jânio Quadros e Ney Braga, candidatos, Jânio à presidência e Ney ao governo do Paraná, fizeram campanha na região e prometeram resolver o problema. E, portanto, foram muito bem votados. Foram eleitos, mas não resolveram. João Goulart, que assumiu o governo com a renúncia do Jango nos primeiros dias de setembro de 1961, em março de 62, criou o Grupo Executivo de Terras para o Sudoeste do Paraná, GETSOP. 3 meses depois, a União e o Estado abriram mão das suas pretensões de propriedade daquelas terras. O GETSOP distribuiu aos colonos mais de 40 mil títulos de propriedade definitivos, legalizados, respeitando as áreas ditadas por eles próprios, os interessados, os colonos. Cumprida a sua missão, o GETSOP foi extinto em janeiro de 1974. O número de proprietários rurais do sudoeste do Paraná cresceu de 6.342 em 1960 para 41.374 em 1970. Em 10 anos. De posse dos seus títulos de propriedade, os antigos poceiros foram incluídos no processo de desenvolvimento agrícola nacional, obtendo financiamentos para aquisição de máquinas, adubos, inseticidas e etc. A agricultura modernizou-se. A produção cresceu. Em 1970, havia 380 tratores na região. 5 anos depois, em 75, o número saltou para 2.960, num aumento de 679%. Junto com a modernização, no entanto, porque estamos no regime capitalista, veio a concentração da propriedade, da renda, da concentração da renda e da propriedade. E, consequentemente, a expulsão do homem do campo. Em meados de 1985, nas margens das rodovias que cortam o sudoeste do Paraná, mais de 5.000 famílias acampavam reivindicando terras. Ex-proprietários, vítimas da concentração fundiária, trabalhavam nas grandes fazendas da região. Despedidos, lutavam por um pedaço de terra. Ameaçavam tornar-se poceiros em pequenos latifúndios. Mas essa, amigos e amigas, é outra história. É a história da entrada brutal do capitalismo no campo paranaense, que resultou num êxodo rural terrível naqueles anos. É uma história para um outro debate. O que fica aqui é a grande mobilização que ocorreu entre os camponeses do oeste do Paraná. Outras lutas ocorreram no norte do Paraná, por exemplo, já mencionei Porecatu, ali em Campo Mourão, não é isso? Mas esta teve uma dimensão muito grande. Tá? Ela está na memória, acho que ainda, dos moradores do sudoeste do Paraná como a Revolução. Como a Revolução. Os líderes já morreram. Dr. Walter Pecoá morreu em 2008. Ele esteve na primeira lista de políticos caçados pela ditadura militar em abril de 1964, ao lado do presidente João Goulart, do ministro do Trabalho, Amaury Silva, que inclusive era paranaense,
né? Do Darcy Ribeiro, que era reitor da Universidade de Brasília, entre outros. 2 ou 3 anos depois, ele foi preso e, na tortura, um policial militar atacou-o com um revólver e ele ficou cego de um olho. Tornou-se deputado estadual pelo seu partido PTB, no tempo do PTB getulista e janguista, portanto popular. No governo Zé Richa, tornou-se secretário da Casa Civil e, em seguida, secretário da Reforma Agrária. Foi sempre uma personalidade de grande vocação democrática. De grande vocação democrática. Em 1995, chefiando a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, eu lhe escrevi um longo perfil quando ele era chefe da unidade sanitária, Distrito Sanitário de Francisco Beltrão. Contei a sua história, que ele havia me contado em várias e várias conversas que tivemos lá em Beltrão, em Curitiba. Muito bem. Então, este é um dos episódios que mostra aqueles que achavam que o Paraná se desenvolveu num mar de rosas. Se equivocam. Aliás, a iniciativa deste livro, encomendado pela secretária de Cultura da época, a professora Vera Mussi, teve origem na percepção dela de que nos encontros nacionais que ela comparecia, todos achavam que o Paraná havia se desenvolvido no mar de rosas. Então ela pediu que fizéssemos um livro reportando vários episódios que demonstravam os confrontos, os conflitos, muitos deles, como esse do Sudoeste, de grande violência, que estiveram na base da construção do Paraná contemporâneo. O Paraná é fruto de lutas, de confrontos, né? De consciência do seu povo, de luta por direitos. Foi, e vai continuar sendo assim. Então, a nós que estamos neste território, lutando pela democracia, pelo progresso social, pela soberania do Brasil, e muitos de nós pelo socialismo, temos que conhecer tudo isso. Temos que conhecer, porque esta é a nossa memória. Esta é a nossa memória. E nós temos que valorizar essa memória, porque é uma memória de luta, de insurgência, de liberdade. Não é isso? Eu agradeço muito a atenção de vocês e, havendo alguma pergunta, estou inteiramente à disposição. Muito obrigado.